Meus irmãos, nós estamos hoje numa segunda mensagem de uma série de 8 pregações, cujo tema é Vencendo com Cristo. Nossa primeira mensagem foi Vencendo a Luxúria com a Santidade. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra cujo título é Vencendo o Orgulho com a Humildade. Se nós pensarmos bem, meus irmãos, o orgulho ele é a raiz de todos os outros pecados. Eu quero que você lembre a palavra de Satanás para Adão e Eva no Jardim do Éden. Você lembra o que ele disse para Adão e Eva? Ele disse, se vocês comerem do fruto da árvore, vocês serão como Deus. E esse orgulho, jactância, como algumas traduções, né? Algumas versões mais eruditas da Bíblia traz, é a raiz de todos os males. O orgulho nos impede de entregarmos a nossa vida a Cristo, porque se cria uma ideia de falsa suficiência. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo. O orgulho nos faz não aceitar a autoridade, não nos submeter uns aos outros, porque o apóstolo Paulo ensina exatamente o contrário do orgulho. Ele diz, olha, ninguém pense de si mais do que convém. Ele diz em outro trecho, olha, submetam-se uns aos outros em amor. E nós vamos meditar hoje sobre algumas características da pessoa orgulhosa. Durante essa mensagem eu peço só uma coisa para os irmãos e irmãs, não pense em ninguém, pense em você. Pense em você. Nessa mensagem, né, a gente tem sempre a característica judiciosa, né? Nós vamos meditar em algumas características do orgulhoso aqui, você lembra, tal pessoa é assim, olha, mas isso aqui casa. E às vezes a gente deixa de fazer o que está lá em 1 Coríntios 11, 23, que é, a partir de 11, 23, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Exatamente a partir do versículo 29. Então, uma noite de exame, uma noite de análise sobre a nossa vida. Vencendo o orgulho com a humildade. E nós vamos ver também na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo maior de humildade. Eu chego a dizer até que algumas versões bíblicas, ela traz a ideia de que Jesus é a própria humildade. Assim como ele é a sabedoria. Assim como João diz que Deus é amor. A gente pode pensar que Jesus é a humildade. E a palavra diz que os verdadeiros discípulos são aqueles que vivem o que ele ensinou. Amém? Mas antes disso, eu sei que a igreja, a gente já avisou, né? Mas na sexta-feira nós tivemos a notícia da nossa transferência para a cidade de Tubarão, Santa Catarina. E nós estamos muito tristes, né? Uma coisa que é difícil para mim eu prezo muito o almoço de domingo, né? Eu gosto muito de uma carnezinha assada, uma maionese, e esse domingo eu nem liguei para isso. Tamanha minha tristeza. Porque Deus tem falado tanto ao nosso coração, né? Nesse tempo, desde o dia 28 de novembro, que a liderança nos convidou para ser o pastor interino. Nós não esperávamos, não está em época de transferência, mas o Exército criou uma companhia de engenharia lá em Tubarão, e um militar que trabalhou comigo aqui foi nomeado o primeiro comandante dessa unidade e me convidou para trabalhar com ele. Ao mesmo tempo que nós ficamos honrados com isso, nós ficamos também muito tristes, porque isso envolve uma mudança de família, né? De cidade, Samuel, então nós estamos orando por tudo isso, mas os irmãos não vão se livrar tão cedo da gente, nós vamos continuar como interino, né? A liderança se entendeu, ser possível, e a gente vem lá de Tubarão aqui para estar com os irmãos sempre que possível, e vamos auxiliar a igreja aí durante a sucessão pastoral, amém? A nossa comissão continua trabalhando firme, orando a Deus, e nós vamos continuar, né, com a nossa intercessão, buscando sempre, né, ter essa palavra em mente, unidade da igreja. Nós precisamos procurar a unidade. Unanimidade não existe, mas nós vamos procurar a unidade. Mesmo com a diferença de pensamento, de entendimento, nós buscaremos a unidade em nome do Senhor Jesus, amém? Então, previsão para a igreja. Acredito que março, máximo começo de abril, a gente vai se mudar definitivamente para Tubarão, mas é o que eu sempre digo para a Luana, não sabemos o dia de amanhã, né? A gente não sabia que ia ser transferido, nós não sabemos o que Deus vai fazer com a gente, amém? Mas, enquanto isso,
enquanto os irmãos quiserem permitir, nós estaremos aqui labutando com os irmãos. Amém? Meus irmãos, como eu havia falado, hoje nós vamos meditar na mensagem com o tema Vencendo o Orgulho com a Humildade. E o orgulho, nós vamos ver nesses textos que meditaremos aqui, o orgulho extremamente perigoso. O orgulho, ele é viciante, o orgulho é pernicioso, o orgulho nos derruba, o orgulho é um mal terrível. O orgulho causa divisão na família, o orgulho causa divisão na igreja, o orgulho causa divisão no trabalho. O orgulho causa divisão entre irmãos. O orgulho é terrível. Por isso eu queria, começando a meditar com os irmãos, lá em Provérbios 16, 32. E nós vamos ver que a grande vitória que Cristo pode nos dar não é qualquer outra, senão a vitória sobre nós mesmos. O domínio próprio, lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, o domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Então, olha só o texto base da nossa meditação de hoje, Provérbios 16, 32. Diz assim: melhor é o homem paciente, ou algumas versões, longânimo, do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja que Deus está dizendo assim para a gente: olha, é melhor a gente buscar a humildade do que conquistas. O provérbio é tão direto que ele diz: o homem paciente, ele tem maior valor diante de Deus do que aquele que é um conquistador. E aqui, trazendo para os nossos dias, um conquistador de qualquer coisa. Um conquistador na área profissional, um conquistador dentro da sua área de trabalho, às vezes até de ministério. Deus está dizendo: olha, o homem melhor é o homem paciente. Melhor, ou seja, algo mais excelente. E eu queria também já pedir para os irmãos abrirem Provérbios 11, versículo 2. Nós vamos ver uma das consequências do orgulho em nossas vidas. Olha só, Provérbios 11, 2. Consequências. Provérbios 11, 2 diz assim: quando o orgulho quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Veja só o que Deus está dizendo. Não é o pastor Marcos, é a palavra. Examine aí a sua Bíblia, faça como os bereanos. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Desgraça familiar. Você conhece alguém orgulhoso, cuja família não dá certo? Você conhece alguém? Você conhece alguém? Casa com um, casa com outro, casa com um, casa com outro, casa com outro. Você conhece alguém assim? Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Ou seja, são atitudes antagônicas, são posturas totalmente contrárias. Não há como alguém ser arrogante, orgulhoso e ter também rompantes de humildade. É inviável, É como qualquer estado de matéria contrário. Ou você é sólido, ou você é líquido. Não há como ter as duas virtudes ao mesmo tempo. E isso é o que Deus está nos dizendo. Olha só, abre lá em Isaías, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver mais uma consequência. Do orgulho. Isaías 2:11. Diz assim, está escrito em Isaías 2:11: os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Então o que esse trecho de Isaías está dizendo? Que o orgulho, ele tira a primazia, a supremacia de Deus das nossas vidas, e fatalmente o que nos está aguardando é o abatimento. Diz aqui, os olhos do arrogante serão humilhados. Humilhação. Pensa na sua vida, é o que eu falei, pensa na sua vida. Alguma vez que você teve um momento de orgulho, um momento de soberba, e os irmãos sabem que eu gosto muito da origem das palavras para entender o significado, lá a etimologia das palavras. A palavra orgulho, uma da origem delas no latim é a supérbia,
de onde vem soberba. Se você já olhou com olhar de soberba para alguém, vamos trazer para nós. Você já olhou? Opa, peraí. Jamais cometerei o pecado que aquela pessoa cometeu. Já pensou? Sou você mesmo assim ou não? Soberba, supérbia. Mas o orgulho também tem outra origem. Na língua dos catalães da Espanha, que é o orgulho. Que para ele significa lugares altos, lugares exaltados. Ou seja, dá a ideia daquela pessoa que está sempre querendo se colocar acima dos outros. Eu sou mais bonita, eu sou mais bonito, eu tenho mais dinheiro, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Isso é o orgulho, jactância. E a gente vê aqui a promessa para o jactante, a promessa para o orgulhoso: será humilhado. E o orgulho dos homens, todos nós, de humanidade no sentido, será abatido. O orgulho é o ingrediente básico para todos os outros pecados. Vamos ver agora algumas características nossas. E certamente, olha, me procura depois do culto em nome de Jesus. Se alguém aqui não se enquadrar em uma dessas características, me procure, que eu quero conhecer você. Eu quero aprender de você como é que você vive sem orgulho. Vamos lá. Baseado na palavra de Deus. Algumas características da pessoa orgulhosa. Primeiro, a pessoa orgulhosa assume sempre o ar de mestre e nunca de aprendiz. Você tem esse posicionamento? Pensa sobre você. Eu vejo muito isso no Samuel. Criança tem isso, né? O Samuel chega para mim e pergunta: pai, como é que a terra gira em torno do sol? Aí eu explico para ele, quando eu estou na última frase, o Samuel diz assim: já sei, pai. Aí ele repete tudo o que eu falei. Mas será que nós também não temos esse ar, às vezes? Esse ar de soberba? Esse ar de orgulho? Alguém vem falar com a gente e a gente nem ouve direito o que a pessoa está falando. A pessoa acabou, você já diz: não, peraí, não é bem assim. Porque quando a gente adota esse tipo de posicionamento, a gente perde a oportunidade de absorver o ensino que a outra pessoa está dando para a gente. Porque quando a gente faz isso, enquanto a pessoa está falando, o outro já está pensando, o orgulhoso está pensando no que vai falar. E você perde o conteúdo que está sendo ministrado para você. Você já teve a oportunidade de alguém estar conversando contigo e você já pensando no que vai falar depois? Imagina uma aula abençoada como a do Júlio aqui de manhã. Se a gente ficar só pensando no que vai rebater o Júlio depois, a gente não absorve nada. Nada. Se você agora estiver me ouvindo aí pensando em criticar o meu texto, e deve, às vezes você vai perder alguma coisa que o Espírito Santo tem para ministrar ao teu coração. Porque o orgulhoso, o jactante, o arrogante, ele não consegue adotar uma postura de aprendiz. Ele sempre é mestre. Eu sei. Segunda característica: a pessoa orgulhosa sempre emite um juízo sobre os outros. Pensa aí sobre a tua vida. Eu vou falar, olha, Deus é maravilhoso, porque o que a palavra guarda para os pregadores, para os pastores, é uma promessa maravilhosa. Eu já falei para vocês, né? Deus diz assim, que nós, pastores, seremos julgados com mais severidade. E eu vejo a severidade do Senhor quando eu estou preparando a mensagem para os irmãos, porque a palavra me corta. Eu quero que você traga isso para a tua vida agora. Olha só, segunda característica: a pessoa orgulhosa sempre emite juízo sobre os outros. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa sempre se acha melhor do que os outros. De repente, está lá o pastor Cleiton, hoje não está aqui, está lá pregando, e eu sentado no meu banco ali, mas o pastor Cleiton poderia ter se aprofundado mais nesse versículo. Estou perdendo o que ele está pregando. Porque a minha jactância, a minha arrogância me faz fechar os ouvidos para a mensagem e pensar no que eu faria no lugar dele. Orgulho. Primeira característica: a pessoa orgulhosa sempre tem uma postura de mestre e nunca de aprendiz. Segunda, a pessoa orgulhosa sempre tem um juízo sobre alguém, julgador. Terceiro, o orgulhoso tem o ego inflado. A pessoa orgulhosa, ela sempre tem que aparecer. A pessoa orgulhosa, ela sempre tem que mostrar o que está fazendo. Ela não consegue trabalhar em silêncio. Ela não consegue ser convidada para as coisas. O que a palavra diz? Diz assim, ó, quando você for convidado para uma festa, lá em Provérbios, quando você for convidado para uma festa, não senta lá nos principais lugares não. Estão lembrados disso? Porque pode ocorrer que o rei, durante o jantar, peça para você sentar no lugar mais humilde, mais longe dele. E você vai ser envergonhado.
Por que Deus escreve isso sobre o orgulhoso? Porque o orgulhoso ele não consegue ficar numa posição de humildade. Ele tem que sempre estar em proeminência. Ele tem que sempre se sentir melhor do que os outros. Ele tem que estar em evidência. Seja pelo que ele fala, ou seja pelo que ele faz. Não pense em outra pessoa a não ser você. Eu estou falando para você. Não pense em outra pessoa, não. Amém? Quarta característica do orgulhoso. O orgulhoso dá muita atenção à oposição e injúrias. O orgulhoso se ofende facilmente. O orgulhoso não aceita ser contrariado. Pensa aí sobre a tua vida. Como é que anda? Quando alguém lá no trabalho, lá na sua família, te fala alguma coisa que você não gosta, você imediatamente já faz aquele bicão? Já vira a cara, não vou mais lá na casa do Júlio. Fui lá no PGM no Júlio, o Júlio falou o que eu não gostei, já não vou mais lá. Você é assim também ou não? Porque uma das características do orgulhoso é se sentir ofendido por qualquer coisa. É a turma do mimimi? É isso ou não? É a turma do mimimi? É? Vamos lá. Quinta característica, o orgulhoso escolhe a quem tratar bem. O orgulhoso escolhe a quem tratar bem. Não é que o orgulhoso trate as outras pessoas mal. Não. Mas uma das características da pessoa orgulhosa é que ela escolhe a quem tratar bem. Vamos pegar aqui, pastor Antonino. Não, pastor Antonino é pastor. Não, peraí, pastor, graça e paz. Tá. Vem outro irmão falar, não dá nem bola. Às vezes lá no nosso trabalho, tem o meu chefe, vou lá, né? Subserviência, para não falar puxa-saco, subserviência. A pessoa é subserviente ao seu chefe. O orgulhoso escolhe a quem tratar bem. E a gente precisa colocar nossa sogra nesse balaio. Tem que tratar a sogra também. Amém, irmã Cristiane? Amém. Então, o orgulhoso escolhe a quem trata bem. Sexto e última característica, mas essas características não são exaustivas, não para aqui, tem mais. Mas nós vamos só até a sexta. O orgulhoso vive como se Deus não existisse. O orgulhoso toma suas decisões como se Deus não... Pensa sobre a tua vida. Quantas decisões você tomou até hoje sem consultar Deus? O orgulhoso vive como se Deus não existisse, como se Jesus não tivesse morrido na cruz por ele. É outra característica do orgulhoso. O orgulhoso, ele toma a sua decisão, depois ele vai lá. Pastor Marco, vamos orar aqui para que Deus abençoe isso que eu fiz. Aí eu digo, já era. Agora colha as consequências. Vamos orar para que as consequências sejam boas. Mas o que Jesus diz? Se você vai construir uma casa, planeje muito bem, para que depois que você comece a erguer essa casa, você não venha passar vergonha, porque não tem dinheiro para terminar essa obra. O que quer dizer isso aí? coloca os teus planos diante de Deus. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso, eu quero. Jesus? Que Jesus? 2022 anos atrás, vou entregar minha vida a Cristo? Não, eu sou inteligente, eu conquistei meu trabalho, conquistei meu patrimônio, tenho minha família. Jesus nunca entrou aqui para me abençoar. Então o orgulhoso, ele vive como se Deus não existisse. Nós vamos ver na palavra de Deus que Deus fala isso com a sua igreja. Quer dizer que nós que nos dizemos crentes no Senhor Jesus, eu não estou falando nem da pessoa que não entregou a sua vida a Cristo, eu estou dizendo que os crentes às vezes vivem como se Deus não existisse. O Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, amém? Da sua também? Amém? Mas às vezes nós dizemos essa frase apenas até o ponto em que dizemos, Jesus é o meu Salvador. Porque ser Senhor da nossa vida implica nessa submissão. E o orgulhoso não se submete. A frase do orgulhoso é, por exemplo, tá, irmão? Aqui eu estou dando um exemplo. Pastor Marcos não é meu pastor. Eu não reconheço o pastor Marcos como meu pastor. Eu não reconheço o Almindo como vice-presidente. Eu não reconheço o irmão Edmar como o nosso líder de missões mundiais, nosso promotor de missões. É assim, a pessoa não reconhece porque se auto-reconhece. Jactância, achar de si mesmo mais do que deve. O apóstolo Paulo diz, cada um não pense de si mesmo mais do que convém. Eu peço para os irmãos abrirem lá no livro de Salmo, capítulo 10, versículo de 4 a 6.
Diz a palavra do Senhor: em sua soberba, o ímpio não busca Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Estão acima da sua compreensão as suas leis, que faz pouco caso de todos os seus adversários. Olha a característica do soberbo, meus irmãos, e às vezes a gente adota uma atitude soberba, porque nós não submetemos aquilo que desejamos a Deus. Orgulho, jactância. A gente pensa que sabe mais do que Deus, e a gente dá passos que não estão, previamente colocados diante do Senhor. Orgulho. Versículo 5, o 6 agora. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça nenhuma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Veja que a presunção é tão grande, por isso que eu gosto tanto do curso Celebrando a Recuperação. Os irmãos que ainda não estão vindo à EBD, essa classe está comigo, do Celebrando a Recuperação. O primeiro passo, são 8 passos do Celebrando a Recuperação. O primeiro passo do Celebrando a Recuperação é o seguinte: reconheço que não sou Deus. Está lembrado, Felipe? Está lembrado, Simone? Reconheço que não sou Deus. Mas pastor, isso é tão óbvio. Meus irmãos, não é. O orgulho é sorrateiro, ele é suave. Às vezes nós estamos vivendo uma vida em Cristo e Deus não faz parte da nossa vida, porque todo o nosso direcionamento não é previamente colocado diante do altar da graça. Orgulho. Você vê como às vezes a gente pensa na pessoa orgulhosa, aquela pessoa que sempre olha para os outros, o nariz empinado, se acha melhor do que os outros. A gente às vezes pensa isso, mas não. O simples fato de não submeter a nossa vida em tudo ao Senhor já nos mostra que nós estamos tendo uma atitude autossuficiência. Por isso que o primeiro passo do Celebrando a Recuperação é: reconheço que não sou Deus. E a partir disso, eu direciono tudo ao meu Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos ver uma consequência do orgulho. O orgulho traz consigo a desonra. Abre lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, por favor. Provérbios 11, 2. Primeira consequência do orgulho, a desonra. Provérbios 11, 2. Está escrito: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Esse versículo estava lá na nossa introdução. Agora abre lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a primeira parte, A. Abacuque 2, 4, A. Vou esperar um pouquinho, porque o livro de Abacuque, ele é bem escondidinho, Abacuque 2, 4a diz assim: o ímpio é orgulhoso. O que é o ímpio, meu irmão? Vamos lembrar esse conceito de impiedade. Ímpio não é aquele que não conhece a Jesus, pelo contrário. O ímpio, pela palavra de Deus, é aquele que, conhecendo Jesus, mantém os seus pecados normalmente. Eu conheço a Cristo, mas eu continuo cometendo esse pecado aqui. Aí pensa na sua vida aí, que eu estou pensando na minha aqui. Que pecado que a gente continua cometendo, mesmo conhecendo a Cristo? Isso é impiedade. Impiedade é ter consciência de Cristo, consciência do poder de Cristo, do que Cristo quer para a minha vida, e eu continuo cometendo o mesmo pecado. Isso é ser ímpio. Então vamos lá, olha o que diz aí em Abacuque 2a. O ímpio é orgulhoso. Veja, olha só o que a palavra está dizendo: aquele que continua pecando, mesmo conhecendo a Cristo, é orgulhoso. Seus desejos não são bons. Lembra lá da primeira mensagem? Vencendo a luxúria com a santidade, questão de desejo. O orgulho também nos leva, se não tomarmos cuidado, lutarmos contra ele todo dia, nos leva a desvios de caráter. Porque aqui o Abacuque está dizendo: os seus desejos não são bons. A segunda consequência: quando o orgulho entra, a sabedoria sai. Vamos ver lá em Provérbios 11, 2? Só a parte B. Com os humildes está a sabedoria. Não tem como Deus ministrar sabedoria ao meu coração se eu continuo orgulhoso.
jactante, supérbia, soberbo. É o que eu penso, é o que eu quero. Fique tranquilo que eu não examino ninguém não, tá, meus irmãos? Fique tranquilo. Mas às vezes, conversando com algumas pessoas, eu percebo a soberba e o orgulho rapidinho. Você quer ver uma dica? Mas olha para você também, tá? Se você faz o que eu vou falar agora. O orgulhoso é assim, eu fiz, eu faço, eu farei. Não existe nós para o orgulhoso. Não existe vamos junto para o orgulhoso. O orgulhoso é eu quero, eu faço, eu irei. O que a palavra nos mostra é exatamente o contrário que Deus quer. Ele diz assim, que a gente deve dizer, permitindo Deus, eu farei isso. Permitindo Deus, eu farei aquilo. Então, a humildade, pensar na medida certa sobre nós, e a origem da palavra humildade, ela tem a ideia de lugares baixos. A origem dessa palavra no latim significa lugar baixo. Ou seja, eu não quero me colocar acima dos outros. Eu tive uma experiência uma vez no Congresso de Promotores de Missões em Curitiba que eu achei fantástico. A gente foi para o congresso lá em Curitiba, acho que em 2007, acho que foi isso. E aí estava previsto a ministração de um missionário lá, um missionário árabe, o nome dele, Habib, né? Não é o nome verdadeiro, vocês sabem que os nomes são todos protegidos, a identidade, né? E aí foi dividido em rodas de conversa antes ali, dos promotores de missão, e eu conversando ali com outros rapazes ali, outros jovens ali naquele encontro de promotores de missões, e, poxa, tinha um rapaz ali tão alegre, tão tranquilo, falando, e assim, uma pessoa adorável, amável. E aí, quando começou o culto, que chamaram o pregador, quem era o pregador? Ele, o Habib. Uma experiência tremenda, um jovem de 26 anos falando 8 línguas. Ele já tinha passado por 8 países. Eu fiquei olhando aquilo, aquilo tocou meu coração. Alguém tão preparado por Deus, alguém tão usado por Deus. Jovem, já tinha ido em missões em 8 países, porque falava 8 línguas diferentes. E não foi ele que disse, não. Não foi ele que disse. O nosso coordenador de missões é que falou, olha, está aqui o irmão, Deus o preparou. Eu fiquei impressionado com a humildade dele. E às vezes a gente se pega achando melhor do que alguém por alguma coisa que Deus fez na nossa vida, que não vem de nós, que é dom de Deus. Terceira consequência do orgulho. O orgulho resulta em contendas. O orgulhoso é briguento, o orgulhoso é rabugento. Pensa sobre você mesmo, tá bom? Não estou dizendo que você é não, mas pensa, o orgulhoso é rabugento, o orgulhoso vê defeito em tudo, o orgulhoso vê defeito nas pessoas, é judiça. O orgulhoso é assim, Provérbios 13:10, abre lá tua Bíblia, por gentileza, Provérbios 13:10. A tua versão pode estar um pouquinho diferente da minha, mas eu acho que a gente vai se entender. Provérbios 13:10 diz assim, o orgulho só gera discussão, ou contenda, pode estar na tua versão, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Fica na parte A, o orgulho só gera discussão, pode vir no teu casamento, no teu namoro, na tua empresa, na tua família, com o teu marido, com a tua esposa. Todas as vezes que nós tivemos discussão, é porque alguém foi orgulhoso. Não vou dar o braço a torcer, estou errado. Pastor Marcos, você já fez isso? Fiz muito. Depois a gente põe o rabinho entre as pernas, né? E volta lá. Irmã Luana, glória a Deus, aleluia. Eu estava errado. Eu preferia não precisar fazer isso, irmão. Mas eu fico tão feliz quando eu volto lá e digo, você estava certa, me perdoe. Porque nós temos que lutar contra o orgulho. Fincar o pé e dizer, não volta atrás. Né? A lei dos medos e persas, né? Quando o rei lá dizia uma palavra, ele não podia voltar atrás. Não é isso? Nós não somos medos e persas. Deus nos chama exatamente ao contrário, ao arrependimento. E eu quero voltar contigo. Está desligado aqui os microfones ou não? Deixa eu ver se eu estou com a minha caneta. Arrependimento. Eu amo a origem das palavras. Arrependimento. Vamos lá, vamos pensar no pêndulo, certo? O pêndulo parou. Arrepender. Pender para trás. Ré. A gente não engata ré no carro para ir para trás? Arrepender,
vem de duas palavrinhas: arrepender, pender para trás, voltar lá atrás. O que o Apocalipse diz? Olha, se você não está vivendo o primeiro amor, volta onde caístes. A palavra no grego original é arrependa-se, se você não está vivendo o primeiro amor. E o primeiro amor é maravilhoso, né, Júlio? Lembra quando você estava apaixonado pela sua esposa? O primeiro amor, né? A gente faz de tudo. E continuamos fazendo, né, Pete? Vamos profetizar em nome de Jesus, que a gente continua fazendo aquilo. Amém? Mas é a melhor roupa, é o melhor perfume, é o primeiro amor. Vamos agradar, né? Vamos lá. Vamos fazer tudo de bom para quem a gente ama. Esse é do amor que Jesus fala. E não viver o primeiro, guarda isso para você, porque eu guardei para mim. Se você perdeu o primeiro amor, é porque você caiu. Se você perdeu aquele entusiasmo pela obra de Deus, se você perdeu aquele fogo todo abençoado pela obra de Deus, infelizmente, olhando para o Apocalipse, a gente vê que nós caímos. Porque Jesus diz lá em Apocalipse: olha, se você não está vivendo o seu primeiro amor, se esfriou o amor, volta onde caíste. Ou seja, nós caímos, de alguma maneira nós caímos. O orgulhoso não tem essa de voltar, não tem essa de arrepender, de pender para trás, voltar, reformar, retificar o que foi dito, o que foi feito. Não, ele mantém, porque ele não aceita ser contraditado, né? Então, o orgulhoso, o objetivo não é apenas ter. A pessoa orgulhosa, ela quer ter mais do que os outros. O orgulhoso, ele olha para alguma coisa de alguém, ele não quer ter só aquele bem que a pessoa tem, ele quer ter aquele bem e mais. Porque é isso que o orgulho faz. O orgulho não dá suficiência. Você já ouviu alguém falar, ou você já falou que sente um vazio no seu coração? Você tem tudo, você conquistou tudo, ou você está dentro da luta que você queria para conquistar as suas coisas, mas você tem um vazio aqui dentro. Você põe a cabeça no travesseiro e... que isso? Por que eu vim ao mundo? Por que eu existo? Por que Deus me trouxe aqui? Esse vazio só é preenchido pelo sangue do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E enquanto você não entregar sua vida ao amor de Deus, através de Cristo, você vai continuar com esse vazio. O orgulhoso, ele sempre vai viver em contendas, brigas. Olha para você, eu peço em nome de Jesus, pedindo a tua misericórdia, olha para você, olha para a tua vida, como tem sido a sua vida, uma vida de contendas, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, olha só, o orgulhoso só gera discussões. Como tem sido a sua casa, em nome de Jesus, como tem sido a sua casa? A sua casa tem sido uma casa de contendas, ou a sua casa tem sido um lugar onde, quando está chegando o fim de expediente, você está alegre porque está voltando para a sua casa? Os seus filhos têm alegria em ir na sua casa, em voltar para junto de você, porque o seu casamento é harmônico? Ou você tem vergonha, às vezes, dos seus filhos, porque eles veem um casamento cheio de contendas? Nós precisamos fazer esse autoexame, porque o orgulhoso sempre está metido numa guerra. Quarta consequência do orgulho: o orgulho pode arruinar uma vida. Vamos ler Provérbios 16, 18. Muito conhecido dos irmãos. O orgulho precede a bênção. É isso? O orgulho precede a ruína. E a altivez de espírito a queda. O que Deus está dizendo através de Provérbios? Se você é orgulhoso, pode ter certeza que a sua vida será miserável. Você é orgulhoso? Te prepara. Porque a palavra de Deus, ela é profética, no sentido de dizer aquilo que vai acontecer com a gente. O orgulho precede a ruína. Ou seja, eu sou orgulhoso, o orgulho vai à minha frente, preparando o meu caminho de ruína. Por quê? Porque o orgulhoso não aceita a correção, o orgulhoso não se corrige, o orgulhoso tem sempre um ar de mestre. Lembra as características do orgulhoso? O orgulhoso está sempre promovendo contenda. O orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Quer dizer que o orgulho traz mal para nós mesmos. Você lembra de Nínive? Nínive, lá no Antigo Testamento, tinha um pensamento, os moradores de Nínive, né? Olha, nós estamos no alto do monte,
as nossas muralhas são muito fortes, ninguém jamais vai nos vencer. O que aconteceu com Nínive? Meus irmãos, até pouco tempo os teólogos tinham certeza que Nínive era apenas um exemplo, uma figura de linguagem bíblica, que ela não existia. Tal foi a devastação que Deus permitiu em Nínive, comprovando a sua palavra em Provérbios, que o quê? Que o orgulho precede a ruína. As muralhas de Nínive caíram e caíram feio, porque o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Você caiu, pensa aí para a sua vida, lembre de quantas vezes você caiu, lembre de quantas derrotas você teve, ou você está tendo agora. Será que não é o orgulho que está precedendo essa ruína que a gente está vivendo? Quarto, o orgulho, quarto foi agora. O orgulho nos coloca em conflito com Deus. Eu queria que você pensasse nessa frase. O orgulho nos coloca em conflito com Deus. Vamos pensar quem é Deus, daquilo que ele se mostra na Bíblia? É aquele que fez tudo, é aquele que mantém tudo, é aquele que trouxe à existência coisas que não existem, é aquele que criou os céus e a terra e os mantém, é aquele que me criou e criou você. Olha só com o que a gente está se metendo. Vamos ver se a mensagem está de acordo com a Bíblia? O orgulho nos coloca em conflito com Deus. 1 Pedro 5, versículo 5, parte B. Por gentileza, meus irmãos, abre lá. 1 Pedro, lá no final do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, na parte B. Olha só o que nos diz a palavra. Sejam todos revestidos ou revistam-se todos de humildade, uns para com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos... Olha só, meus irmãos, o orgulho nos coloca em uma posição de contenda com o próprio Deus. Resistência, e às vezes resistência de Deus, não é ele agir contra a gente em algum objetivo, é simplesmente ele nos deixar sem o agir dele, sem as respostas de oração, sem aquilo que nós estamos buscando em Deus. Mas olha só, pensa bem, será? Eu fiquei pensando, preparando essa mensagem, meu Deus, me livra do orgulho, livra-me do meu orgulho, porque a gente entra em contenda com o próprio Deus. Ou seja, ele diz aqui, olha, revestivos de humildade. É algo, então, o escritor aqui da 1 Pedro nos dá a ideia de que a humildade é algo que nós buscamos, né? Quando está frio, né? Ontem, sábado de manhã, eu fui lá com o irmão Toninho, lá no lar, fizemos uma reunião muito proveitosa lá. Obrigado, irmão Toninho, pela paciência, né? De me ensinar tanto. Mas estava meio friozinho, né? Eu fui levar o irmão Tonino lá na rodoviária para a viagem do encontro de promoção de missões. Fui de camiseta, frio miserável, fiquei ali, né? Não quis afinar para o frio, irmão, mas a gente estava sentado, aí minha vontade de dizer, irmão, eu vou lhe deixar aqui, porque eu estou passando frio. Fui para casa, peguei um agasalho. Essa é a ideia da humildade, está dizendo aqui em Pedro, revestivos de humildade, ou seja, procurem, busquem, vista sobre a sua vida, coloque esse manto, essa proteção, essa anulação do orgulho. Ele diz, revistam-se de humildade uns para com os outros. Está dizendo a humildade, ela atinge os nossos relacionamentos, uns para com os outros, porque Deus resiste os orgulhosos. Deus resiste a gente quando a gente tem atitude orgulhosa. Às vezes a nossa vida não está andando, nossos relacionamentos não dão certo, nosso trabalho não prospera, as coisas não acontecem porque nós nos colocamos em uma posição de conflito com o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Não vai andar, não vai para frente. Porém, Deus não resiste a um coração humilde e quebrantado. Vamos ver o que o salmista, o que Davi escreve sobre isso? Salmo 19, versículos 12 e 13. Abre lá em Salmo 19, versículo 12 e 13. Meus irmãos, o orgulho ele é tão pernicioso que ele pode
o orgulho é audacioso, porque o orgulho entra, às vezes, nos corações mais humildes. Porque, às vezes, a gente está buscando tanta humildade que a gente pode nos orgulhar da própria humildade. A gente tem que estar ligado nisso direto. Não, lembra do fariseu, orando lá no templo? Chegou lá o pecador humilde, né? O que o fariseu disse? Senhor, eu te louvo, porque não sou como este pecador, né? Mas olha só o que o salmista diz, Salmo 19, 12 e 13. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo da soberba, para que ela não me domine. Então serei íntegro, inocente de grandes transgressões. Veja a consequência que Davi está nos ensinando. Ele diz, olha, não me deixa ser arrogante. E ele está falando aqui, então, lá no final do versículo 13, então serei íntegro, inocente de grandes transgressões. O orgulho nos leva a grandes transgressões, a grandes erros, porque nós nos vemos suficientes, nós esquecemos que Deus está nos olhando, está nos cuidando, está nos vendo, que Ele é onipresente. Nós nos achamos acima do próprio Deus e por isso cometemos pecados gravíssimos. Por quê? Porque nós nos achamos autossuficientes e que não temos que dar conta a ninguém. E eu queria encerrar a mensagem nessa noite, meus irmãos, com o antídoto. O antídoto para o orgulho. O antídoto para o orgulho, meus irmãos, é senão a humildade do próprio Senhor Jesus. Porque não vale a pena uma vida de orgulho. A gente viu aqui na palavra de Deus, uma vida de orgulho nos coloca em contenda com Deus, uma vida de orgulho traz desgraça para a gente, uma vida de orgulho atrasa toda a nossa vida, uma vida de orgulho leva contenda dentro da nossa casa e onde quer que a gente vá. Uma vida de orgulho nos faz sentir melhores do que os outros. Uma vida de orgulho nos coloca numa posição de mestre e jamais assumir uma posição de servo. Não vale a pena o orgulho. Abre lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, meus irmãos. 11, 29. A gente vai ver nessa palavra que é uma decisão abandonar o orgulho. E é também uma luta diária. Mateus 11, 29. Eu já vou chamar os irmãos do louvor para vir aqui para cima que a gente está terminando. Mateus 11, 29 nos ensina o seguinte. Tomem, ou seja, é uma decisão, é um desejo, é um querer, eu quero, eu vou fazer de tudo para conseguir isso de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomar, eu quero o jugo de Jesus. É coisa abençoada, não vamos estar roubando não, porque Ele já está dando para a gente. Roubando não, furtando, né? Está aqui, está aqui o jugo de Jesus, eu quero para mim. É meu, Senhor, é meu. Coloca isso. Eu gosto tanto, meus irmãos, de orações sinceras. Eu vi uma oração sem querer uma vez. O irmão do meu lado disse o seguinte: Senhor Deus, o Senhor conhece meu coração. Eu não sou nada do que o Senhor está querendo de mim. Eu não consigo viver a tua palavra. O bem que eu faço, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, o irmão já embalou orando a palavra de Deus. Eu achei tão bonita aquela oração daquele irmão, porque ele colocou-se diante de Deus como ele realmente é e talvez como nós realmente somos. Carentes, dependentes da graça, para sermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo aqui significa o ensinamento, significa o direcionamento, significa aquilo que Jesus disse que Ele quer que nós façamos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Lembra da palavra de Deus? A boca fala o que o coração está cheio. A gente vê também, pelo que a pessoa fala para a gente, e pelo que nós falamos para os outros, o quão humilde nós somos, mas também o quão orgulhoso nós somos. Então, aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Olha só que final maravilhoso. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meus irmãos, o abandono do orgulho, a tomada do jugo de Cristo, nos traz descanso.
Aquela vida de contenda que o orgulho traz para nós acaba, porque a gente descansa em Cristo. O Salmo 23, Ele nos leva para pastos verdejantes, Ele nos faz deitar próximo a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, o seu cajado e o seu bordão nos protegem. Ele está dizendo aqui, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E algumas pessoas têm medo de ser manso porque confundem mansidão com fraqueza. Meus irmãos, olhando para a palavra de Deus, o pastor Billy Graham um dia definiu a mansidão bíblica. Mansidão bíblica é potência sob controle. O pastor Antonino certamente está ouvindo a minha mensagem e normal, pastor. Opa, o pastor Marcos podia ter aprofundado aquele versículo um pouco mais. Eu aceito, irmão, em nome de Jesus. Mas o coração humilde, o coração que luta contra o orgulho, jamais vai chegar para mim e dizer, pastor Marcos, lá em Provérbios, você foi tão fraco ali. Não. Porque ainda que ele tenha o conhecimento, a humildade vai fazer com que ele se contenha, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Grávido, não tenha medo da mansidão. Mansidão é potência sob controle. Lembra de Jesus? Quando Satanás diz para ele, dá ordem aos anjos, eles vão te amparar aqui, joga-se do pináculo. Lembra disso aí? O que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus sabia que podia pedir para que Deus o resgatasse da queda do pináculo do templo, mas ele tinha o controle sobre ele, o domínio próprio sobre suas ações. Isso é mansidão. Eu sei que eu posso fazer, mas eu vou esperar o direcionamento de Deus. Eu vou esperar. Eu queria também meditar lá em Mateus 5:5, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa, ela contradiz os nossos ditados. Os irmãos mais experientes, né? Quase saiu mais velho aqui, irmão Toninho, mas experiente. Os irmãos mais experientes lembram da lei de Gerson. Os mais jovens nem sabem quem foi o jogador da seleção brasileira, Gerson, né? O canhotinha de ouro, não é isso? Tinha uma pancada no pé esquerdo. Ele fez depois de muitos anos, ele deu uma entrevista e se arrependeu da propaganda que ele fez, né? Acho que de cigarro. Né? E no final da propaganda, esse jogador dizia o seguinte, porque o mundo é dos espertos. É isso? O bom mesmo é levar vantagem em tudo, não é isso? Alguma coisa assim, o bom mesmo é levar vantagem em tudo. E aí criou-se aquela imagem do carioca, principalmente, né? Que é aquele que tenta levar. É errado, o povo carioca é maravilhoso. Mas o mundo diz o quê? Que o mundo é dos espertos. Não. O mundo, meus irmãos, em nome de Jesus, o mundo é dos humildes. Diz aqui em Mateus 5:5, bem-aventurados, ou seja, mais do que feliz. Meus irmãos, guarda no teu coração, bem-aventurado, tanto no hebraico quanto no grego, significa mais do que feliz. Você consegue pensar num estado maior do que felicidade? Bem-aventurado significa mais do que feliz. Mais do que felizes serão os humildes, pois herdarão a terra. A autoridade que lá em Apocalipse diz que Jesus virá, ele terá um reino sobre a terra, né? E a sua igreja reinará junto com ele. Os humildes herdarão a terra. E eu queria orar com vocês hoje, porque a luta é de todo mundo. A luta é minha contra o orgulho também, viu? Pense não. O orgulho é audacioso. Ele vai tentar entrar na nossa vida a todo o instante. Nós precisamos lutar com as armas que Deus nos dá. E a principal delas é a busca constante por esse jugo do Senhor. Senhor, me ajuda a viver os teus ensinamentos. O jugo de Cristo é o ensinamento dele. Me ajuda a ser manso. Depois leia em casa Mateus 5, a partir do versículo 1. Está dizendo, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que promovem a paz. Leia lá as bem-aventuranças. E peça para que esse jugo maravilhoso seja colocado, né? Tome, né? Ele está dizendo aqui, lá em Mateus 11:29, tomem sobre vocês o meu jugo, se aproprie pela fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu jogo fora o orgulho da minha vida todos os dias, eu assumo o seu jugo sobre mim. Que nós possamos caminhar lembrando disso, jogar a soberba fora, jogar a presunção fora,
e buscar caminhar com Cristo, que é manso e humilde de coração. Amém? Convido você a ficar em pé para nós orarmos nesse momento. Logo depois disso, nós estamos despedidos em nome de Jesus. E amanhã, se o Espírito Santo te lembrar, venha para o início do nosso ministério de intercessão com a irmã Josi. Importantíssimo para nós, né? Esse momento aí de sucessão pastoral, começo de ano. Vamos clamar pelas nossas famílias, né? Vamos aprender um pouco mais sobre intercessão. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Essa palavra que nos exorta, nos corrige, nos anima. Essa palavra que nos faz ver o quanto o orgulho é ruim. Que o orgulho nos coloca em contenda contigo. Nós aprendemos na tua palavra que o orgulho leva divisão na nossa família, contenda no nosso trabalho, problemas, Senhor Deus, para os nossos relacionamentos. Nós vimos que o orgulho, Senhor Deus, nos faz reter a tua bênção, porque entramos em conflito contigo. E nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a tomar sobre nós o jugo de Cristo e aprender dele, Pai, que é manso e humilde de coração. Nos dá força, Senhor Deus, para todo momento estarmos alertas ao orgulho e lutarmos contra ele dia após dia, porque a promessa é que os humildes herdarão a terra. E a nossa terra, nós sabemos que é a terra prometida, que é o nosso pão do céu, que é o nosso maná espiritual, que é aquela cidade, Senhor Deus, que desce adornada do céu. A tua palavra nos ensina que nós somos forasteiros numa terra estranha, que a nossa casa verdadeira é o nosso chão celestial, é a nossa morada no céu. Por isso, nos ajuda, Pai, nessa luta diária contra o orgulho. Nos ajuda a pedirmos perdão para aqueles que nós ofendemos pelo nosso orgulho, pela nossa jactância, pela nossa presunção de sabermos ou de sermos melhores do que alguém. Nos perdoa, Senhor Deus, e nos dá força. Senhor Jesus, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos inspira a vencermos o orgulho com a humildade, em nome de Jesus. E sobre a tua igreja que agora se despede, eu te peço que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor levante sobre você a face dele e te dê a paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus e depois vamos para casa. Amém.